Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Aline Almeida da Multiplique Ateliê. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Multiplique Suas Ideias. Hoje eu vou ensinar para vocês essa carteirinha linda, que é uma sugestão aí para você desenvolver a pronta entrega e atender a sua cliente. Eu ensinei lá no nosso Instagram a fazer esse aplique aqui desta forma em baixo relevo, que você pode personalizar a sua carteira do jeito que a sua cliente preferir, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como fazer passo a passo esses bolsos, todo no corte a fio, com uma técnica que não fica muitas camadas na lateral, para que você possa desenvolver aí também na sua máquina doméstica. Então vamos lá aprender essa peça comigo? Eu só quero convidar você a antes, se você ainda não for inscrito, se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. E se você estiver gostando do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, esse feedback é muito importante para nós. Então vamos lá? Para fazer essa peça, nós vamos precisar de um corte de 10x8 do sintético que você tiver escolhido aí para trabalhar no lado interno da sua peça. Eu escolhi aqui um doll no rosa bebê, que ele tem 0,8 de espessura e ele tem o fundo em malha, o que me permite trabalhar sem o forro, tá bom? Então eu cortei aqui uma vez de 10x8 e fiz um corte interno conforme o molde que vocês terão disponível aí para baixar. Este é o molde desse recorte, mas interno aqui ele tem todas as medidas anotadas, caso você prefira riscar aí no seu sintético ou desenhar o molde aí na sua casa, se você não puder imprimir, tá bom? Que é uma abertura aqui de 4,5 por 6 centímetros, tá bom? Então eu já trouxe cortado aqui. Peguei um pedaço de plástico cristal, você pode pegar um retalhinho do que você tiver aí no seu ateliê, tá bom? Mais fino ou mais grosso, porque nós vamos posicionar ele aqui atrás para fazer esse visor, tá bom? Recortei também 4 vezes de 8 por 7,5. E aí posicionei com o meu molde aqui, ó, você terá também o molde desse recorte, que é esse desenho aqui. Posicionei com o meu molde e cortei fazendo esse formato, essas 4 partes, ok? Cortei 3 vezes de 19 por 5, também no meu sintético doll, e em somente 2 partes eu fiz o recorte conforme o molde aqui, ó, tá? Mais uma vez, eu lembro vocês que tem todas as medidas aqui. Se você quiser desenhar o molde aí na sua casa, pode ser também, tá bom? Então, em 2 partes, nós cortamos conforme o molde que está desenhado e tem disponível aí para vocês, tá? Cortei 2 vezes de 19 por 8, 2 vezes de 9 por 3, cortei uma vez de 19 por 19 no meu sintético doll. Todas essas medidas que eu estou passando agora de início para vocês se referem ao que vai do lado de dentro da nossa carteira, tá bom? Nessa minha medida de 19 por 19, aqui pelo avesso da minha peça, eu posicionei a minha régua e medi 7 centímetros da margem, fiz uma marcação, 1 centímetro depois fiz outra marcação. Deixei, ó, nesse espaço e nesse espaço aqui 3 centímetros. Então, abri, fiz aqui a abertura que é para um bolsinho de zíper, tá bom? E aí você pode escolher aí qual dos lados que você quer da sua carteira que fique esse bolsinho de zíper, tá? Para este bolsinho nós vamos utilizar 18 centímetros de zíper. Eu estou utilizando aqui um zíper número 3, mas se você tiver aí no seu ateliê só o zíper número 5, pode ser também, tá bom? E vou utilizar também um cursor para essa medida de zíper. Para o lado externo, eu cortei no Montana, que é um sintético mais grosso, ele tem 1 milímetro de espessura. Eu fiz aqui essa aplicação de corações. Se você não souber como que faz esse tipo de aplicação, eu ensinei passo a passo lá no nosso Instagram, tá bom? Então, se você ainda não segue a gente por lá, ainda não viu esse passo a passo, segue a gente, @multipliqueateliê, para você ficar por dentro dessa aula e outras que a gente deixa lá bem curtinhas e objetivas e também dicas bem legais, tá bom? Já posicionei aqui, ó, o lado fêmea do meu botão imã, tá bom?
posicionei centralizado nessa margem, né, em uma das margens aqui de 19 centímetros, centralizado com 2 centímetros para dentro, tá bom? Eu coloquei ele 2 centímetros para dentro justamente porque na hora do acabamento eu quero que caiba, que dê para eu passar aqui o meu pezinho da máquina, tá? Então, se o seu pezinho aí for um pezinho mais largo, lembre-se de que o botão pode atrapalhar na hora de fazer o acabamento. Então, ou põe ele um pouquinho mais para dentro, tá bom? Ou deixa ele para colocar depois. Como eu estou utilizando aqui o botão com o acabamento, com essa matriz aqui, tá? O acabamento tem que ficar escondido. Então, eu já posicionei ele aqui, tá bom? Então, centralizado, 2 centímetros para dentro. Cortei aqui também de tricoline uma medida de 15 por 17 para fazer o nosso bolsinho de zíper. Eu vou começar posicionando aqui o meu plástico cristal nesse meu bolsinho com visor, tá bom? Então, aqui no verso, eu vou posicionar o meu plástico cristal e olhando pelo lado direito, nós vamos fazer um pontinho bem bonitinho à volta para segurar ele aqui no lugar. Para fazer essa peça, eu estou utilizando a linha de nylon 60. Olha só, costurei aqui e agora eu vou cortar aqui em volta, deixando mais ou menos uns 2 milímetros o excesso do plástico cristal. Então, ele vai ficar desta forma, ó. Vamos reservar por enquanto. E agora eu quero preparar o bolsinho aqui com o zíper. Pelo avesso, eu vou posicionar aqui nas duas laterais um pedaço de fita dupla face. Estou utilizando aqui uma fita dupla face que tem 1 centímetro de espessura. Desta forma, tá bom? Ela vai facilitar bastante para você posicionar o zíper aqui no lugar e depois o forro do bolso, tá? Vou tirar aqui as películas. Já vou passar o cursor no meu zíper e vou posicionar, ó, com os meus dentinhos aparecendo aqui do lado direito, tá? Centraliza bem esse zíper, para que os dentinhos fiquem bem centralizados nessa vala aqui, tá bom? Vai ficar desta forma. E ainda aqui pelo avesso, nós vamos pegar o nosso forro e nós vamos posicionar da seguinte forma, ó. Direito, na parte de cima, você vai prender ó, ele direito com o avesso. Aqui na parte de cima, centraliza bem certinho esse forro. E esse lado direito aqui na parte de baixo aqui do zíper, tá? Depois que posicionarmos o forro em cima da fita dupla face, nós vamos deitar ele pro lado. E do lado contrário de onde nós deitamos o forro, nós vamos costurar só aqui em cima, com um retrocesso bem suave no início e no final, tá? Costuramos só aqui em cima, nós vamos jogar o forro lá pro outro lado. E agora nós vamos finalizar o resto da volta. Então, as laterais, e começa numa lateral, costura aqui embaixo e sobe na outra lateral. Feito isso, o forro vai ficar aberto aqui nas laterais, ó. Então, nós vamos jogar o sintético lá pra trás e costurar só o tecido, tá? Chega bem próximo aqui do sintético, mas não costura no sintético. E pronto, ó. Assim você já vai ter um bolsinho forradinho de zíper, bem bonitinho, super prático e rápido de fazer. Agora, nós vamos preparar os bolsinhos laterais. Eu vou pegar uma das minhas medidas de 19 por 8, as minhas duas medidas de 5 por 19, onde eu fiz o desenho com o molde aqui, ó, fazendo esse dentinho, e a minha medida de 5 por 19 que eu deixei reta, tá bom? Em todas elas, eu vou fazer uma costurinha na margem de cima, de pesponto, que já vai ser um acabamento, tá? Feito isso, nós vamos posicionar os bolsinhos aqui, distribuir eles de forma igual. Os dois que tem o dentinho com o molde ficam em cima, ó. Então, primeiro eu vou posicionar aqui, ó, deixando aproximadamente 1 centímetro aqui da margem, o primeiro.
Pode ser até um pouquinho menos, ó, mais ou menos 75 milímetros. Vou posicionar o outro vai começar quase quando termina o dentinho aqui do meu molde, tá? E por último, esse que não tem o recorte. E aí você pode ir acertando, ó, esse vai ficar a margem bem certinha aqui embaixo. Então aí você pode acertar os outros e distribuir de forma igual, tá bom? Depois que você visualizar, que você achar que já ficou de uma forma bem legal, você pode tirar os dois primeiros, ó. Segurei aqui no lugar, só o primeiro bolsinho, tá? Bem retinho. Vou fazer uma costurinha só nessa margem aqui de baixo. Prendi ele aqui no lugar. Vou cortar essas linhas. Vou vir agora com o outro bolsinho, então. Por enquanto, nós não vamos costurar as laterais, tá bom? Eu vou dobrar ele ao meio e vincar ele assim de forma que eu consiga visualizar, pode ser a olho mesmo, o centro. E vou fazer uma costura aqui para dividir em duas partes esses bolsinhos. Ele vai ficar desta forma, ó, com os bolsinhos, mas eu não costurei ainda as laterais, tá? Vou pegar minha outra medida de 8 por 19 e vou agora posicionar esses bolsinhos aqui. Da mesma forma, nós vamos fazer uma costurinha aqui em cima de pesponto. Nessa parte aqui eu não fiz uma costurinha de pesponto, porque nós vamos fazer depois para segurar toda a lateral dos bolsinhos, tá? Então, primeiro eu vou distribuir aqui os meus bolsinhos. Da mesma forma com os maiores, os meus bolsinhos sempre vão começar após o término aqui do primeiro dentinho do molde, tá bom? Então, você pode distribuir eles a olho aqui. Esse último, ele tem que encostar nessa margem aqui de baixo, ó. Então, ó, depois que você distribuiu tudo certinho, eu vou, então, segurar o meu primeiro aqui e vou costurar ele aqui. Ó, costuramos as margens de baixo de todas, ele já ficou todos alinhadinhos assim. Esse bolsinho, ele vai ficar virado para este lado e esse aqui para esse lado. Então, nós vamos fazer um pesponto aqui já segurando toda essa margem deste lado aqui, tá? Reparem que eu costurei só essa lateral, essa daqui ainda tá aberta, tá? Nós vamos costurar na hora que estiver fechando toda a nossa carteira. Mas olha só, a lateral ela fica bem fininha, porque nós fizemos esse trabalho com os moldes de fazer um dentinho. Então não fica grosso, não fica muitas camadas, tá bom? Eu vou pegar agora aqui a minha parte, onde está o meu bolsinho, e vou posicionar, ó. Distribui, você pode escolher o lado que você quer que fique o zíper, tá bom? Lembrando que aqui ele tem que ficar em pé, né? Que aqui seria onde coloca um documento ou uma foto. Ele vai ficar posicionado aqui pra mim desta forma. Mas por enquanto eu não vou costurar em volta, porque essa peça nós vamos trabalhar com a costura toda exposta, tá? Todo corte a fio. Então, eu vou deixar ela assim, preparadinha por enquanto, e vou terminar de preparar o meu lado externo da peça. Já coloquei aqui o botão, conforme eu expliquei pra vocês. Vou pegar minhas duas medidinhas de 3 por 9, vou colocar, ó, direito com direito. Se você quiser, pode vir com uma cola, colar as duas aqui uma com a outra e depois vir aqui fazendo um pesponto em volta, tá bom? Eu vou fazer isso, já vou vir com um pesponto. Costurei, ó, só a lateral maior em cima e a lateral menor. Se acontecer dele ficar com alguma parte maior de um dos lados, você pode vir refilando, acertando para ele ficar os dois exatamente do mesmo tamanho, tá bom? Para ele ficar bem retinho e bem bonito. Agora, nós vamos pegar essa lapela, vou achar o centro aqui do outro lado, o lado ao contrário aqui do meu botão, tá bom? Vou posicionar ela virada assim pro lado de fora,
o lado mais bonitinho aqui dos meus pontos pra cima. Vou posicionar aqui centralizado com o centro aqui que eu dobrei só pra visualizar. Não faça pique, porque vai ficar tudo exposto. Vou colocar ela com 3 centímetros pra dentro. Então, centralizado. Confere se ela está centralizada bem certinha. E 3 centímetros pra dentro, tá bom? Vou fazer uma costurinha aqui, ó. Só que eu vou começar 1 centímetro pra dentro. Vou fazer uma voltinha, dar um retrocesso aqui na lateral, venho aqui em cima e dou um retrocesso aqui na outra lateral, para ela ficar bem presa. Ó, lembrando que eu entrei um pouco com a costura aqui, mas eu não vim até a borda, porque eu tenho que ter a borda livre para depois fazer o acabamento aqui, tá? Mas eu fiz uma costurinha aqui bem reforçada, para essa lapela ficar presa aqui no lugar. E aí, você já pode, ó, dobrar a sua carteira como se você estivesse dobrando ela. Encontrar aqui aonde você vai posicionar o botão. O botão, ele vai ficar bem na pontinha da lapela, de forma que realmente fica aqui, ó, um espacinho, tá? Esse espacinho é importante para quando a carteira estiver cheia de documentos, né? Ele não falte para fechar essa carteira, tá? Então, você pode alinhar aqui bem certinho. Eu vou apertar bem aqui para ele marcar aqui. Ó, fiz uma marcaçãozinha aqui no centro. Vou vazar aqui com o meu agulhão, porque aqui eu vou usar o meu botão de rebite. Então, esse aqui é o meu botão de imã, que um lado ele tem um acabamento com matriz, e o outro lado ele tem esse rebite, tá? Se você tiver dúvida sobre como que aplica esse botão ou tipos de botão que você pode utilizar aí no seu ateliê, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram mostrando vários modelos, mostrando este e outros modelos de botãozinho de imã. Então, você pode assistir lá e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E aí, esse daqui depois eu vou no balancinho para apertar ele e fixar ele aqui no lugar. E agora sim, nós podemos pegar o bolso, lembrando de, ó, respeitar a direção do coração, né? O coração vai ficar na frente da minha carteira. Então, eu tenho que colocar os meus bolsinhos de forma que minha carteira não fique de ponta cabeça quando eu abrir, né? Então, ele vai ficar desta forma, ó. Quando a minha carteira abrir, e esses aqui são os meus bolsinhos. Para facilitar, eu vou colocar aqui tiras de fita dupla face. Vou pegar aqui primeiro a minha medida, que é igual à medida de fora, de 19 por 19. E vou alinhar ela aqui bem certinha. E vou posicionar aqui os meus bolsinhos, tá? Os bolsinhos eu vou prender aqui com clipes no lugar, para eu poder costurar toda a volta. E agora, olhando aqui pelo lado direito, nós vamos fazer uma costurinha em toda a volta, a primeira costura com margem de um pezinho de máquina. E depois faremos outra paralela um pouco mais para dentro, um pouco mais próximo da margem, tá bom? Essa é a minha sugestão para acabamento dessa peça. Uma outra forma também de fazer o acabamento dessa peça é utilizando o debrum, como eu fiz na capa de Bíblia, tá bom? Então, olha só, você vai fazer a costura com um pezinho de máquina em toda a volta. E se tiver algum lugar que ficou o excesso do rosa, aqui no caso, né, do que você está trabalhando pro lado de dentro, que ficou aparecendo pro lado de fora, você pode vir refilando, tá? Mas sem recortar o seu tecido, que é a base aqui, a sua medida, para ficar bem certinha, para não ficar torta a sua carteira, do lado de fora, tá bom? E agora que eu já acertei tudo que tinha de excesso, eu vou fazer uma costurinha entre a primeira costura que eu fiz e a margem. Para fazer essa costura, eu vou utilizar esse pezinho manco, olha. Ele facilita bastante, porque aí
A parte do pezinho que fica mais baixa, ela vai encaixar do lado de fora aqui do meu sintético, ó. E a parte que fica mais alta vai passar por cima do meu sintético. E a agulha vai bater bem na beiradinha. Dessa forma, eu vou conseguir fazer uma costura de pesponto bem bonita em toda a margem, sem ficar torta. Olha que lindo que fica o acabamento, ó, bem certinho, não fica torto com esse pezinho manco. E a nossa carteira está finalizada, ó. Depois eu vou lá no balancinho para pressionar aqui o botão, que eu já mostrei para vocês no vídeo lá no nosso IGTV. E pronto, é uma peça super prática, toda em corte a fio. E eu preferi trabalhar com ela dessa forma, porque trabalhando com o corte a fio dessa forma, se você colocar uma agulha correta na sua máquina doméstica, você consegue fazer essa peça, mesmo com essas camadas, também na sua máquina doméstica, tá bom? Ela fica um acabamento bem rústico, mas fica muito bonito. Eu tenho certeza que vai agradar aí a sua cliente, tá? Então essa é a minha sugestão de peça, essa é a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.